Olá, sejam muito bem-vindos à nossa leitura e meditação da Palavra de Deus, dentro do nosso propósito de 40 dias, está escrito. Fizemos um desafio no início do mês de janeiro, em que nós estaríamos lendo a Palavra de Deus todos os dias, durante 40 dias. E olha, nós chegamos até aqui, hein? Hoje, dia 31 de janeiro, o mês está acabando, último dia do mês, e nós estamos aqui para fazer a leitura hoje do Salmo 115. E você já pegou a sua Bíblia? A minha já está aqui. Vamos efetuar essa leitura? O Salmo 115 diz assim: A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Hoje eu vou fazer essa leitura do versículo e eu vou fazer a leitura da Bíblia de Estudo que eu acompanho. Eu uso essa Bíblia de Estudos aqui, tá, gente? Se vocês tiverem interesse de saber qual Bíblia eu uso, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, tá? Essa Bíblia de Estudos, ela é maravilhosa. Vamos ver o comentário aqui, Salmo 115, versículo 1 diz assim: A autoexaltação. Vivemos em uma sociedade que busca incansavelmente popularidade, poder, sucesso e engrandecimento pessoal. Lamentavelmente, isso também não é diferente no meio religioso. Esse é o comentário da Bíblia, tá, gente? Não é meu. No meio religioso, também o reconhecimento e exaltação tem sido buscado por meio de obras e fé fingida. Nenhum ser humano merece louvor. Muito forte isso, hein? Nenhum ser humano merece louvor, porque se ele tem inteligência, talento, saúde, força ou beleza, foi Deus quem lhe deu. Tudo isso são dons e atributos que vêm de Deus. Isso significa que todas as nossas ações e conquistas devem honrar somente ao Senhor. Aqueles que quiserem se apropriar da glória de Deus para se exaltar, sofrerão humilhação. Olha, muito forte, hein? Pense aí comigo. Se você já não pensou em várias situações dentro do meio religioso, né? Vou colocar assim, religioso, onde líderes religiosos, eles não estão buscando o bem-estar do povo, eles estão buscando exaltação para si mesmos. Muito forte isso, hein? Vamos prosseguir. Versículo 2: Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, são obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm narizes, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes todos os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo.
Aqui, até aqui, nós lemos até o versículo 11. Olha o comentário que tem aqui na Bíblia de Estudos. Diz assim: tornam-se semelhantes a eles todos os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Versículo 8. Diz assim o comentário: a idolatria causa ruína espiritual, de tal forma que as pessoas se tornam ignorantes, debilitadas, insensíveis e cegas. Isso significa que, embora o ser humano tenha sido criado pelo Altíssimo com inteligência, perde todo o entendimento ao se tornar uma pessoa idólatra. Isto é, diminui sua lucidez ao tentar se comunicar com um objeto e esperar deste objeto alguma reação. Muito forte, né? A idolatria não é apenas se curvar diante de obras feitas por mãos humanas. Muito mais do que isso, é deixar que objetos, riquezas, relacionamentos, bens, a própria internet, status, comportamento ou opinião de pessoas ocupem o lugar de Deus no seu coração. A idolatria é identificada na honra, no esforço e no amor que as pessoas dão a algo ou a alguém, de maneira que se torna impossível pensar em viver sem aquilo. Eu complemento e digo assim: a idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Então, se você coloca coisas ou pessoas no lugar de Deus, você está idolatrando aquilo. Vamos seguir a leitura aqui? Nós paramos aqui no versículo 11. Então, versículo 12. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Ele abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Somente até aqui, versículo 18. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Muito forte, né, gente? Tanto a leitura desse salmo, nós lemos o Salmo 115, que ele diz assim: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Tanto a leitura como a explicação da Bíblia de Estudos, ela nos leva a compreender que tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, ele se torna uma idolatria. Como assim, Raquel? Como que eu coloco alguma coisa ou alguém no lugar de Deus? Muito simples, mas muito simples mesmo. Quando a palavra de Deus nos exige, como primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, se você ama a Deus sobre todas as coisas, significa você colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Ah, Raquel, como que eu coloco Deus em primeiro lugar? Muito simples também. Basta você se perguntar a si mesmo: quanto tempo você dedica para o seu relacionamento com Deus? Quanto tempo você dedica a você desenvolver, né,
a prática dos mandamentos que Deus deixou para você praticar. Ontem nós falamos sobre isso. O Senhor Jesus falou assim: se alguém me ama, ele vai guardar os meus mandamentos. Aonde estão os mandamentos de Deus? Não é na Bíblia Sagrada? Quanto tempo você dedica à leitura da palavra de Deus? Quanto tempo você dedica à meditação da palavra de Deus? Quanto tempo você medita ao estudo da palavra de Deus? Só com essas 3 perguntas eu medito com você. Quanto tempo você perde assistindo um filme? No mínimo 1h30, 2 horas, né? Quanto tempo você perde acompanhando os capítulos de uma novela? Muito forte, né? Tem pessoas que começam a assistir novela às 6 horas da tarde, vai até 10 horas da noite, uma novela atrás da outra. Quanto tempo você perde ouvindo a música do seu artista preferido? Tem pessoas que têm coragem de dizer: fulano de tal é o meu ídolo. Eu sou fã de fulano de tal é tudo para mim. Ah, se tiver um show do fulano de tal, eu largo tudo e vou assistir. Quantas vezes esse show é caro e você não se importa de pagar o ingresso caro para ir lá assistir o show do fulano de tal? Coloque aí o nome do seu artista preferido. A gente assiste na televisão, às vezes, o caso de pessoas que, quando vem um artista internacional, né? As pessoas, 3 dias antes, param tudo na sua vida e vão para a porta dos lugares onde vai vender o ingresso do show e coloca lá a sua cadeira, monta uma barraca, uma cabana e fica lá noite e dia dormindo no meio da rua para ser o primeiro a comprar o ingresso do show para poder sentar na frente, ou fica lá na porta do estádio, na porta do teatro, aonde vai acontecer o show, para poder ser o melhor, né? Ter o melhor lugar naquele show, para poder ficar na frente, para ficar mais perto do seu ídolo. O seu ídolo, a própria palavra já está dizendo, não, ele é o meu ídolo. Então, o que é isso, gente? Idolatria. Aí eu te pergunto, você já viu alguém fazendo fila na porta da igreja para esperar a reunião começar? Eu nunca vi. Nunca vi pessoas dormindo 3 dias na porta da igreja, esperando a igreja abrir, para ele poder entrar, porque ele quer muito aprender a palavra de Deus. Olha, gente, tem coisas que não precisa nem a gente pensar muito, né? Aí você convida uma pessoa assim: olha, vamos domingo à igreja. Tem um salmo, um versículo que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só que hoje em dia você convida uma pessoa para ir à igreja, ela diz assim: ah, eu não vou poder não, porque nesse dia eu estou ocupada, eu tenho que limpar minha casa, eu tenho que fazer almoço, eu vou para a praia, né? Nesse dia vai ter uma festa. E olha, os motivos, a lista de motivos para não ir para a igreja é grande, viu? Meu marido não deixa, então você está honrando mais seu marido do que o próprio Deus. Ah, eu não vou porque, sei lá, minha esposa também não gosta que eu vá. Então, a esposa está no lugar de Deus, né? Ah, eu não vou não porque eu tenho filho pequeno, então assim eu tenho que cuidar dos meus filhos. Então, o filho está sendo mais importante do que Deus. A lista é infinita, gente. A vovó, eu não vou não, porque eu tenho que cuidar dos meus netinhos.
Para ajudar meus filhos, eu no final de semana eu cuido dos meus netinhos, eu não posso ir para a igreja. Gente, tudo que impede você de caminhar para a presença de Deus, essa é a realidade. Tudo que impede você, o seu trabalho, muitas pessoas dizem assim: "Ah, eu vou trabalhar. Eu não posso ir não para a igreja porque eu trabalho até de domingo. Eu não paro, eu trabalho muito, eu tenho 2 empregos". Gente, olha, a lista de motivos é infinita. E a constatação é a seguinte: tudo que impede você de servir a Deus, estar na presença de Deus, meditar na palavra de Deus, tudo isso acaba se tornando um objeto de idolatria ou uma pessoa. Se você coloca um marido, o filho, o netinho, o amigo, o melhor amigo, o emprego, o hobby, o futebol. Tem gente que diz: eu jogo futebol todo domingo de manhã, então não posso ir para a igreja que eu jogo futebol. Ah, mas aí você vai à tarde. Não, à tarde eu estou muito cansado do futebol, eu tenho que descansar. E à noite eu tenho que dormir cedo porque amanhã eu vou trabalhar. Gente, tudo que você colocou à frente como prioridade, né? Em detrimento de você estar na presença de Deus ou na casa de Deus, buscando a Deus, tudo isso se tornou uma idolatria na sua vida. E eu não preciso nem falar de pessoas que idolatram, né, um objeto, idolatra é um objeto no formato de uma pessoa, objeto no formato de, sei lá, são inúmeras, né? As idolatrias de objetos no formato de pessoas, coisas, animais. Então, assim, eu não preciso nem me estender nesse particular, porque a própria palavra explicou perfeitamente, né? O objeto tem boca, mas não fala, o objeto tem olhos, mas não vê, o objeto tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. E, enfim, gente, o Salmo 115 é autoexplicativo. Eu vou deixar vocês meditando mais um pouquinho, tá? Eu vou encerrar a nossa meditação por aqui. Amanhã estaremos aqui novamente dentro desse propósito, está escrito. Como sempre eu digo, não fique apenas nas minhas palavras, busque a Deus. Ore, peça direção ao Espírito Santo, ele vai falar melhor ao seu coração. A única coisa que aprendemos com esse salmo: Deus é prioridade. Deus não aceita estar em segundo lugar. Ou Deus é o primeiro na sua vida, ou Ele é a sua principal preocupação, o seu principal objetivo. Ou Deus está em primeiro lugar, ou Ele não está em lugar nenhum da sua vida. É duro falar isso, né? Pois é. Não sou eu que falo isso, é a Bíblia Sagrada. Briga comigo não, briga com Jesus que falou isso, briga com todos os profetas, todos aqueles que serviram a Deus e se deixaram ser usados por Deus para escrever os textos que compõem a Bíblia. Várias pessoas, em várias épocas diferentes, em vários lugares diferentes, escrevendo unanimemente a mesma coisa: que Deus é prioridade. Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Até amanhã estaremos aqui novamente com mais uma meditação. Dentro deste propósito está escrito. Estamos chegando lá, hein? Estamos chegando lá nos 40 dias. Te vejo amanhã.
Se você assistiu até aqui, curta esse vídeo e também se inscreva no canal. Ative as notificações para você receber os vídeos quando eu posto. E deixe seu comentário, porque o seu comentário me ajuda muito. Eu sempre respondo todos os comentários. Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Estaremos aqui amanhã novamente com mais uma leitura. Até lá!